quando somos confrontados pela sociedade, pela cultura moderna, pelas influências externas, midiática ou por qualquer meio ou veículo de influência, qual o nosso comportamento? Como devemos responder a isso? Devemos nos adequar à cultura? Devemos ceder? Devemos ser flexível e negar a verdade diante da pressão? Veja só a cena, um trecho da série que está passando na Netflix, uma série muito importante que está dando muito o que falar. Merli Separe Aude. Vamos ver o que é que essa série está dizendo, o que esse trecho diz, o que isso tem a ver com a verdade cristã. Vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Nós gostamos de pensar que há uma realidade fora de nós mesmos. Um mundo onde as coisas são o que são, independente do que achamos delas. Hoje, eu vou demonstrar que a mente do ser humano é frágil e que temos uma tendência a falar o que os outros fazem e dizem. De que cor é esta pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Bom, continuando. Na filosofia temos correntes como o positivismo, que não admite outra realidade a não ser a factual. Filósofos como Auguste Comte acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é essa pasta? Vermelha. E você? Vermelha. Que cor é essa? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelha. Você? Vermelha. Vermelho. Vermelha. 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 E você? Vermelha? Vamos lá. Posso continuar? Está claro que esta pasta é verde. Acabam de testemunhar em primeira mão a fragilidade do ser humano quando é submetido à pressão do ambiente, incluindo no que tange a sua percepção física. Mas eu percebi que era uma brincadeira. Eu só estranhei a pergunta, porque obviamente a pasta é verde. Mas como todos disseram que é vermelho, você respondeu vermelho. Porque eu pensei que... Segundo Nietzsche, no mundo pode-se encontrar dois tipos de pessoas. As que seguem seus próprios desejos e as que seguem os desejos dos outros. As primeiras são fortes e não obedecem a ninguém. E as outras são débeis e se limitam a fazer o que os outros dizem e o que os outros fazem. Não se preocupe. Isso é o pão de cada dia. Somos muito submissos e acabamos admitindo as ideias da maioria. Inclusive, na Alemanha, as pessoas foram capazes de acreditar e repetir o que diziam as propagandas nazistas. Já dizia Kant, com toda a sua amargura, o ser humano é o único animal que precisa de um líder para viver. Merli Sapere Aude. Muito bem, aqui está um estudo analítico após a gente ter assistido aí a cena que é impactante. Vamos trazer um estudo analítico e expositivo sobre essa cena de Merli Separe Aude, trazendo paralelos bíblicos e uma reflexão moderna para a gente trazer a verdade espiritual para nossas vidas nos dias de hoje. Vamos trazer um estudo analítico expositivo sobre a cena da pasta verde de Merli Separe Aude. Primeira parte, nós vamos ver o contexto. Vamos ver o contexto da cena. Na cena, se você prestou bem atenção, a professora ela propõe um exercício onde todos os alunos devem afirmar
que uma pasta verde é, na verdade, vermelha. A proposta é simples, mas revela uma verdade complexa. O ser humano, diante da pressão coletiva, muitas vezes abdica da sua percepção individual da realidade para se conformar à opinião da maioria, que é o que está acontecendo com muitos evangélicos conservadores que estão aderindo a essa visão mais liberal, moderna do cristianismo. O protagonista, ele sente o peso dessa manipulação e reage com desconforto. A cena é uma metáfora do poder social sobre a consciência individual de cada cristão, como é o caso do nosso estudo. No capítulo 1, nós vamos ver a cena como espelho da realidade. O texto base é Isaías 50, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz as trevas, diz a Bíblia Sagrada. A exposição que eu trago para você é a seguinte: na cena, uma pasta verde ela é declarada vermelha. Esse simples exercício expõe a tendência humana de distorcer a verdade quando pressionada pela maioria. Segundo a ética cristã, a fé nos chama a cultivar uma consciência reta, fundamentada na verdade de Deus e não em convenções sociais passageiras. Eu trago um comentário para fortalecer você na coragem, que você tenha coragem de enfrentar essas tendências e esses pensamentos, essas filosofias modernas que se contrapõem contra o cristianismo. Paul fica transtornado porque percebe que sustentar a verdade exige resistência contra a corrente. O cristão também é chamado a essa mesma coragem e precisa fazer isso com ousadia na presença de Deus. A identidade espiritual precisa ser mantida. Então preste sua atenção. Nossa identidade não se molda pela aprovação da maioria, mas pela fidelidade a Cristo, que é a verdade. Segundo, a pressão do grupo e a negação da verdade. Tudo isso está relacionado à cena que acabamos de ver. Segundo, a pressão do grupo e a negação da verdade. O episódio mostra como o medo de ser excluído ou ridicularizado faz com que as pessoas prefiram concordar com a mentira e o mundanismo ao invés de sustentar a verdade absoluta. Esse fenômeno não é apenas social, mas também espiritual. Na Bíblia encontramos exemplos desse comportamento. Exemplo dos espias em Canaã. 10 dos 12 espias enviados por Moisés, como está em Números capítulo 13, versículo 38 e 33, preferiram alinhar-se ao pessimismo coletivo, negando a promessa de Deus. Apenas Josué e Caleb se mantiveram fiéis à verdade, mesmo contra a massa, contra a maioria que estavam afirmando algo negativo de algo positivo que Josué entendia que era favorável, segundo a verdade. Exemplo de Pedro na noite da prisão de Jesus também é um dos exemplos muito forte. Por medo do julgamento alheio, Pedro negou conhecer Cristo em Mateus capítulo 26, versos 69 ao 74. Aqui, podemos ver ainda que ele soubesse qual era a verdade. Esses episódios mostram que o instinto de conformidade pode ser mais forte do que a fidelidade à própria verdade absoluta da palavra de Deus. Olha só. O poder da pressão coletiva, ainda na parte 2. Olha só, parte 2. O poder da pressão coletiva. O texto base é Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, diz a Bíblia. Não vos conformeis com este mundo.
A exposição que eu trago é a seguinte: o medo do isolamento leva a turma a afirmar uma mentira. Essa é a força da conformidade social. E com essa mesma ferramenta, ela se contrapõe à verdade absoluta do cristianismo. E é necessário que os cristãos estejam firmes e positivos e conscientes e determinados a assumir a verdade em qualquer ambiente, sobre qualquer circunstância. A ética cristã, ela determina o seguinte: o cristão deve avaliar se a sua escolha honra a Deus ou apenas agrada as pessoas. A ética cristã não relativiza a verdade para conquistar a aceitação. Comentário sobre a coragem pessoal. Resistir à pressão coletiva exige firmeza, como Daniel diante da Babilônia. A identidade espiritual precisa ser mantida. A identidade em Cristo, ela liberta da necessidade de avaliação social. Quem pertence a Deus não precisa mentir para ser aceito. Terceiro, a verdade como valor absoluto. A cena levanta a questão: o que é a verdade? Na Bíblia, a verdade não é relativa nem manipulável pela maioria. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14, verso 6. Isso significa que a verdade ela não depende da aceitação coletiva das pessoas, mas de uma realidade maior e imutável. Assim como a pasta é objetivamente verde, mesmo que todos a achem ou a chamem de vermelha, a verdade espiritual também permanece firme, mesmo quando o mundo a nega de arma impune. Ainda na terceira parte, quando a verdade é negociada. Olha só, quando a verdade é negociada. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A exposição. A cena mostra como a verdade pode ser sacrificada por conveniência, mas a verdade de Cristo não é negociável. Segundo a ética cristã, a mentira socialmente aceita não muda a realidade. A ética cristã, ela repousa na fidelidade à palavra, mesmo quando contrária às narrativas dominantes. O comentário que eu trago como incentivo à coragem é o seguinte: ser honesto quando todos mentem é um ato de coragem e de dever. A identidade espiritual precisa ser mantida. Conforme a identidade espiritual, nossa identidade em Cristo é afirmada na verdade eterna, não no consenso cultural do nosso mundo contemporâneo. Quarto, o conflito entre verdade individual e consenso social. Paul, que é o protagonista, ao ser confrontado com a experiência, sofre porque percebe a força opressora da opinião coletiva. Esse dilema é atual. Vivemos em uma sociedade onde narrativas são moldadas não pelo que é real, mas pelo que é aceito pela maioria. A Bíblia já alertava para isso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas a luz e da luz as trevas, como está em Isaías 5, verso 20. A cena revela o perigo do relativismo moral e social, onde a verdade é negociada para manter a aceitação do grupo. É assim que funciona, e os verdadeiros crentes precisam manter-se fiel à verdade. Ainda no capítulo 4, vemos exemplos bíblicos de resistência. Texto bíblico: Números 13, verso 30. Josué e Caleb afirmando a verdade contra a maioria. Na Bíblia NTLH diz assim, em Números 13, verso 30, 31, 32 e 33. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalhavam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes e descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como o gafanhoto, e para eles também parecíamos gafanhoto. Isso é um exemplo.
de que as pessoas que estão em volta, né, elas transmitem uma negativa de uma realidade, de uma verdade, mas Josué permaneceu firme ali com Calebe. Daniel capítulo 3, verso 16 e 18. Os jovens hebreus diante da fornalha. É outro exemplo. A Bíblia NTLH fala em Daniel 3, verso 16, 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Olha só, e mesmo que o nosso Deus, no versículo 18, não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Isso aqui é o exemplo de que aquele que está firmado na verdade, aquele que vive a verdade, ele não muda de opinião. Ele não muda, ainda que as circunstâncias o pressione, o comprime, ele permanece fiel à verdade, que no caso não é o caso do rapaz. Quando ele é pressionado na cena dessa série da Netflix, quando ele é pressionado, ele está sabendo que a pasta é verde, mas por todos afirmarem que ela é vermelha, ele vai na vibe de todo mundo, ele vai na opinião, ele vai na cultura, ele vai na corrente, ele vai na maré, ele vai na filosofia que cerca, na cultura que o envolve. Não é assim que deve ser o cristão. O cristão deve permanecer firme, né? Ele deve permanecer firme. A Bíblia diz assim mesmo em Romanos, ela diz assim: não vos conformeis a este mundo. Essa palavra conformeis a este mundo, ela está relacionada ao sentido que um camaleão, ele se conforma ao ambiente para se proteger dos predadores. Só que não é assim o cristão. O cristão é levado ao matadouro o dia todo por amor de Cristo e da sua verdade. Segundo a ética cristã, a fidelidade à verdade é central na ética cristã. O comentário sobre a influência para a coragem é o seguinte: esses personagens bíblicos nos ensinam que coragem não é ausência de medo, mas decisão de permanecer firme diante da pressão cultural. A identidade espiritual deve ser mantida. A verdadeira identidade espiritual floresce quando não negamos quem somos em Deus, seja diante de qualquer influência, tanto cultural, juvenil, midiática. Permanecemos firmes. Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo diz, não é porque todo mundo acha que é certo que nós cristãos vamos também nos deixar ser influenciado. Parte 5. Resistir à pressão da multidão. Olha só, resistir à pressão da multidão. A postura correta diante desse tipo de teste é manter a integridade, mesmo sozinho. A Bíblia ensina em Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis, que é a passagem que eu citei agora há pouco, Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Daniel 3, verso 16 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram a fornalha ardente a negar sua fé, mesmo diante da pressão social e política de sua época. A mensagem é clara: a verdade é mais importante que a aceitação. No capítulo 5, a cultura moderna e o relativismo. O texto base é 2 Timóteo 4, melhor dizendo, versículo 3 e o 4. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A exposição que eu trago é a seguinte: hoje, como na cena, a sociedade ela redefine conceitos. O que é certo ou errado, o que é verdadeiro ou falso. Mas não é assim. A Bíblia não se redefine, a verdade ela é absoluta. E a cultura social é que redefine, que define muitos padrões. Segundo a ética cristã, o cristão é chamado a viver contra o relativismo, sustentando valores eternos. O comentário para influenciar a tua coragem é o seguinte: não se trata, olha só, apenas de coragem intelectual, mas espiritual, coragem de ser diferente. E a identidade espiritual precisa ser mantida. Quando o mundo chama a verdade de vermelho, o cristão mantém sua identidade como testemunha da verdade. O mundo pode chamar a verdade de qualquer coisa, mas o cristão sabe por experiência
o que é de fato a verdade. Ainda que muitos estejam dizendo aí, com essas filosofias modernas cristãs, do que é o conceito de verdade, do que a verdade realmente é ou não, nós sabemos por experiência o que é a verdade, qual o poder da verdade. Realmente sabemos qual é a verdadeira cor da pasta da verdade. Sexto, aplicação prática moderna. A cena expõe a fragilidade humana diante da manipulação social. No mundo atual, isso é visível. Redes sociais, elas amplificam a pressão do grupo, e isso é um fato. Opiniões são moldadas por medo de cancelamento, e isso é um fato. Convicções pessoais são sacrificadas em nome da aprovação pública nas redes sociais. Infelizmente, muitos são flexíveis para a cultura e para a pressão mundana externa. A Bíblia nos chama a sermos sal e luz, em Mateus 5, verso 13 ao 14, influenciando o mundo sem sermos corrompidos pela sua pressão. Capítulo 6, a liberdade que vem da verdade. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A exposição que eu trago é a seguinte: a cena expõe o aprisionamento psicológico que vem da mentira coletiva. Jesus ensina que a verdade traz libertação. Segundo a ética cristã, a ética bíblica, ela não oprime, mas liberta, porque se baseia na verdade que não muda. O comentário que eu trago para influenciar a tua coragem é o seguinte: reconhecer e afirmar a verdade é libertador, mesmo que doa no início. E manter a identidade espiritual é essencial e fundamental. A identidade cristã, ela se firma no próprio Cristo, que é a verdade. E isso garante liberdade interior. Para concluir, a cena da pasta verde em Merli, que é essa série, nesse trecho que a gente viu aí, não é apenas um exercício filosófico, mas uma parábola moderna sobre verdade, consciência e coragem. Assim como Paul foi desafiado, cada um de nós precisa decidir, porque todos os dias somos desafiados pelo mundo, pela cultura do mundo, pelas mídias sociais do mundo. Então, negaremos nossa percepção da verdade para agradar a maioria? Será se devemos negar ou manter-se fiel? Ou seremos fiéis, mesmo que isso custe rejeição ou dislike para muitos, mesmo que isso custe comentários, muito que isso custe cancelamento para alguns, mesmo que isso venha custar para muitas pessoas desprezo, devemos manter-se firme. Jesus nos chama a permanecer firme. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no Evangelho de João 8:32. Ainda no capítulo 7, chamado final, firmes na verdade. O texto base é Mateus 5, verso 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A exposição que eu trago é a seguinte: assim como Paul, que é o protagonista, foi confrontado, nós também somos diariamente testados a negociar a verdade com o mundo, com o sistema corrompido, com a cultura que se contrapõe à Bíblia e à verdade. Segundo a ética cristã, o cristão é chamado a ser luz em meio às trevas do relativismo. O comentário que eu trago para influenciar a tua coragem é o seguinte: precisamos de coragem espiritual para permanecer como testemunhas fiéis da verdade e do próprio Cristo, e manter a identidade espiritual. Ser sal e luz é abraçar nossa identidade em Cristo, sem diluir a verdade para caber no molde da cultura contemporânea. A cena da pasta verde de Merli, Sapere Aude, é um retrato moderno do dilema entre verdade e conformismo. O cristão, assim como Paul, é chamado a decidir: acolher a mentira por aceitação ou viver a verdade por fidelidade a Cristo. Escolher a verdade é escolher a liberdade, a coragem e a identidade em Cristo Jesus. Se você gostou desse conteúdo, então compartilha, comenta, deixa o teu like, segue a gente aí
se inscreve e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Até a próxima.